paz do Senhor, meus irmãos. Com muita alegria que estamos aqui, mais um dia e mais um módulo do curso básico de teologia que vai tratar sobre a síntese do Novo Testamento. É interessante que esse curso, promovido pelo CETEADALP, o Centro Teológico, o Centro de Educação Teológica da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, e nesse sentido eu sou Etelvino e estou aqui para trazer para vocês um pouco sobre como compreender melhor o Novo Testamento, que é objeto de estudo desse novo módulo, segundo módulo desse curso básico de teologia. Interessante a gente poder compreender, meus irmãos, para que haja assim, um melhor clareamento de mente quanto ao Novo Testamento. A gente precisa primeiro compreender um intervalo ou as mudanças que ocorreram no intervalo entre o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Nesse intervalo entre um livro e outro, a gente tem um período de aproximadamente 400 anos, que denomina-se período interbíblico, ou seja, é um período em que não houve inspiração ou não houve a atividade de escrito de livros inspirados ou canônicos para que houvesse essa junção para a Bíblia. Porém, isso não significa que Deus não tenha agido nesse período, muito pelo contrário. Sabemos que o povo de Israel, ele é o povo escolhido de Deus, e temos o Antigo Testamento todo falando e contando a história desse povo, o povo hebreu inicialmente, que depois se torna judeu após o cativeiro babilônico, E a partir de Malaquias há um silêncio de Deus, porém esse silêncio é com relação aos escritos de livros inspirados. E como disse anteriormente, Deus ele continuou a agir, preparando o povo, preparando a nação para a vinda do Messias prometido desde Gênesis capítulo 3, verso 15, o proto-evangelho. Lá há a profecia de que, a promessa de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse é Jesus Cristo, mas houve uma preparação, Temos nesse intervalo entre Malaquias e Mateus um período em que se destaca um ser que é descendente do Império Grego, que o Império Grego ele passou a ser dividido em 4 a partir da morte de Alexandre o Grande, E aproximadamente no ano 167 a.C., 168 aproximadamente, surgiu numa das dinastias um governo Ciro dos Antíocos. Antíoco é um título, E temos o destaque para o Antíoco IV ou Antíoco Epifânio, que é aquele camarada em que queria implantar a cultura, ou o helenismo, a cultura grega espalhada pelos povos conquistados, o helenismo, para o povo judeu. Só que o povo judeu ele é muito convicto na sua religião, na sua fé, E nesse sentido o povo judeu não aceitou essa intervenção exterior, de Antíoco Epifânio, e ele já havia sido profetizado pelo profeta Daniel como sendo um chifre menor do animal que causaria grande destruição ao povo de Deus e até a terra, inclusive, isso já referindo-se escatologicamente ao anticristo, mas temos teologicamente e historicamente como sendo Antíoco Epifânio uma prefiguração desse anticristo, devido ao dano que ele causou à nação, ao povo judeu. O que acontece? Antíoco Epifânio, como disse, no ano 167 a.C., ele passa a impor uma perseguição severa ao povo judeu. Ele persegue, mata, prende, castiga, invade Jerusalém e toma conta do templo, profanando, já para ofender realmente o povo judeu, profanou o templo
sacrificando uma porca no altar de sacrifícios, que é um lugar sagrado, um lugar consagrado para o serviço a Deus. E nesse sentido, ele também constrói um altar a Zeus, uma divindade pagã, profanando assim o templo de Deus em Jerusalém. Só que nesse período o agir de Deus foi da seguinte forma: havia uma família, a família de Matatias ou Asmoneus. Matatias era o pai, e essa família ficou conhecida como os Macabeus, e que se impôs a esse ataque de Antíoco Epifânio, e através de uma guerra armada eles conseguiram, sendo minoria, conseguiram vencer aquele líder tão perverso. E ali ocorreu um período, destacando-se, claro, da família dos Macabeus, Judas Macabeus. Ele foi um sucessor de Matatias, que era pai dele, e assim ele conseguiu vencer Antíoco Epifânio e trouxe um período relativo de paz para o povo judeu, que durou de 167 a.C. até 63 a.C., ou seja, tivemos um período aí grande de 100 anos aproximadamente de relativo sossego, de relativa paz, sob o domínio da família da família dos Macabeus, né? Em 63 em diante, antes de Cristo, quem assumiu o poder quem assumiu o governo da Palestina foi o Império Romano. Então temos aí uma transição entre o Império Grego, dividido a partir da morte de Alexandre, e temos o início do governo do Império Romano, que começou em 63 a.C. Lembrando que no Império Romano o governo era exercido pelos Herodes. Herodes é um título, não é um nome pessoal, é um título. E de 63 a.C. até o ano 70 depois de Cristo, temos aí um período de 107 anos aproximadamente, tivemos pelo menos 27, 28 Herodes nesse período de governo. Veja que havia uma transição muito rápida de Herodes para Herodes, né? Então, nesse sentido, é necessário que a gente compreenda esse detalhe, porque quando formos falar sobre o nascimento de Jesus, a perseguição de um Herodes, um outro Herodes mandando crucificar ou crucificando Cristo, enfim, são Herodes diferentes, não é? E nesse contexto a gente precisa entender. Com relação ao termo Novo Testamento, a gente traz a origem ou o significado dessa palavra testamento. Testamento, na realidade, ele deriva da palavra grega diatheke, que é a Septuaginta, é a tradução do hebraico para o grego. Ele traz esse termo com relação ao significado de testamento, né? Já para o termo hebraico é berit. Então temos o termo grego diatheke e temos o termo hebraico berit, que na realidade nada mais nada menos é acordo, pacto. Só que no tempo do Novo Testamento, a partir da nova aliança, o significado ele se tornou assim mais forte. Ou seja, ele não era mais um simples acordo, um tratado, um pacto. Ele agora recebe um significado mais forte de que torna-se a última vontade de alguma pessoa. Ou seja, então o termo testamento para o Novo Testamento, ele significa uma última vontade de alguém. E essa última vontade, ela ficava registrada, porém só se oficializava a partir da morte desse alguém. E aí é quando a gente tem, né, que a partir da morte dessa pessoa, do testador, aquele testamento ele tomaria força de lei. Ele não poderia mais ser alterado, né? Então, nesse sentido, o Novo Testamento, para o termo Novo Testamento, ele tem um significado mais forte. É a última vontade de alguém. Como a gente está estudando a palavra de Deus, logo o Novo Testamento ele é a última vontade de Cristo para a humanidade. Então, no Novo Testamento encontramos todos os parâmetros para o verdadeiro cristão. Temos também como objetivo principal do Novo Testamento
apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido, o libertador esperado para Israel e para toda a humanidade, em todas as épocas e em todos os lugares. Apresentar a missão de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres, prodígios, maravilhas, apresentar a morte de Cristo e principalmente sua ressurreição e a promessa de um dia vir nos buscar, como ele havia prometido, de que iria ao Pai, iria ao céu, preparar lugar para a sua igreja. Com relação à parte técnica do Novo Testamento, sua divisão. O Novo Testamento ele é dividido em 27 livros, da seguinte forma: 5 livros históricos, sendo que desses 5 livros históricos, 4 são os evangelhos. Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos que o 5º livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como chamam alguns teólogos, né? Que na realidade ele foca a história do início da igreja e de sua continuação. Então, por isso que atribui-se, já que no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, temos que, denominando-se teologicamente como sendo Atos do Espírito Santo. Temos 21 cartas distribuídas, lógicos, entre cartas e epístolas, e temos um livro profético no sentido de escatologia, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Escatologia significa estudo das últimas coisas. Então, no Apocalipse, a gente tem um fechamento para a história da humanidade que iniciou-se lá no começo, em Gênesis. Apocalipse, ele traz esse fechamento para a história do povo de Deus. Amém? Então temos 21 cartas distribuídas, como disse, entre cartas e epístolas, e poderemos dizer que a diferença entre uma carta e uma epístola fala-se sobre o seu destinatário, ou seja, tem-se uma ideia de que a epístola ela é mais abrangente, ela não teria um destinatário específico, ela abrange um grupo, um determinado local, enfim. Nesse sentido, irmãos, temos também como pensamento central de cada livro do Novo Testamento, e isso é importante que a gente compreenda, é que para quando a gente for ler algum livro, a gente já tenha em mente o porquê aquele livro foi escrito, para quem foi escrito, qual o sentido do escritor de escrever determinado livro, qual o destinatário para aquele determinado livro, em que se aplica nos nossos dias aquele livro, porque olha, uma coisa é a lei, outra coisa é o princípio da lei. A lei ela pode mudar, pode alterar-se, mas o princípio da lei é inalterável. Então, nesse sentido, a gente compreendendo o pensamento central de cada livro, é interessante que a gente tenha uma melhor compreensão para os nossos dias e assim compreender o que queria dizer determinada passagem bíblica, que na nossa cultura às vezes pode até gerar alguma confusão, mas que na realidade, se a gente for compreender o contexto inicial ou a quem foi destinado aquele determinado livro, a gente passa a ter uma iluminação melhor no sentido de compreensão de determinados textos. Então, o pensamento central de cada livro, a gente poderia sintetizar numa palavra ou numa frasezinha. Evangelho de Mateus, ele vai revelar Jesus como o Messias. Alguns querem destacar mais, e a gente, quando for estudar livro após livro, apresentar Jesus como Rei dos Judeus, não é isso? Temos Marcos, que é tido como o evangelho mais antigo entre os 4, não é? Que apresenta Jesus como o maravilhoso. Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. E aqui é interessante a gente perceber esse termo Filho do Homem. O próprio Jesus, ele se autonominou algumas vezes como o Filho do Homem. Aí a gente remete à profecia de Daniel. Daniel, quando apresenta como o Filho do Homem, fala de um ato de juízo. É um juiz que vem julgar as nações, né? Então, Lucas ele apresenta Jesus como Filho do Homem. Eu só fiz uma ponte entre entre esse termo Filho do Homem e as profecias de Daniel, que também tem muita escatologia ali.
Temos o Evangelho de João, que apresenta Jesus como o Filho de Deus. Ora, dentre os 4 evangelhos, 3 deles são sinóticos. O que significa o termo sinótico? Significa ver conjuntamente, ou seja, segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, dizem que Marcos é o evangelho mais antigo dentre os 4 evangelhos, porém, no termo sinótico, ou seja, ver conjuntamente, ver da mesma maneira, pode ver que as histórias que você encontra em Marcos, você encontra em Mateus e Lucas, em sua maior parte, né? Daí o termo sinótico, ver conjuntamente, poderemos entender, segundo alguns teólogos, de que Mateus e Lucas podem ter se inspirado ou pegado alguma informação do Evangelho de Marcos, que é mais antigo entre os 3. Já o Evangelho de João, ele não é sinótico. Evangelhos sinóticos são os 3, Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João ele é mais teológico, ou seja, é apresentar Jesus como o Filho de Deus. Atos dos Apóstolos vai falar sobre a formação da igreja. Romanos vai falar sobre a natureza da obra de Cristo. 1 aos Coríntios vai falar sobre diversas desordens na igreja. Então, eu estou trazendo ponto a ponto porque no final a gente vai seguindo o curso, trazendo detalhadamente cada livro e ali dentro do livro seu contexto e a sua explicação mais específica. Aqui é mais uma visão geral por ser uma aula introdutória. Segundo livro aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Paulo vindica seu apostolado. Você vê que é uma defesa do ministério de Paulo ali. E às vezes até ele para e diz: eita, eu agi como alguém que não tem inteligência de gloriar-me a mim mesmo. Mas não, ele mostrando diante da perseguição da igreja de Jerusalém, né, de que ele era apóstolo de Cristo. Havia tido um encontro específico com Cristo. Ele não tinha seguido como discípulo, né, de Cristo, mas teve um encontro após a morte e ressurreição de Jesus. Teve um encontro por visão no caminho de Damasco. Temos também a Gálatas. Gálatas vai falar pela graça e não pela lei. Sabemos que no contexto do início da igreja tivemos os judaizantes que queriam forçar as pessoas novas convertidas a que ainda cumprissem a lei de Moisés. Então aqui Paulo ele defende na carta aos Gálatas que é pela graça que se é salvo. A Efésios vai tratar sobre a unidade da igreja. Filipenses vai falar sobre uma epístola missionária. Colossenses vai falar sobre a divindade de Jesus. 1 e 2 Tessalonicenses vai cuidar da segunda vinda de Jesus. 1 Timóteo, o cuidado com a igreja de Éfeso. 2 Timóteo, conselhos finais de Paulo. Em 2 Timóteo que há Paulo dizendo que combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé, enfim. Tito vai falar sobre as igrejas de Creta. Lembrando que 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são tidos como as epístolas pastorais, certo? Porque eles tratam de ordem na igreja, de como ordenar pessoas para determinados trabalhos na igreja. Então são tidos como as cartas pastorais. Filemão vai falar sobre a conversão do escravo fugitivo. A carta aos Hebreus vai falar sobre Cristo, mediador da nova aliança. Tiago vai falar sobre as boas obras. Primeira epístola de Pedro vai falar a uma igreja perseguida. Segunda epístola de Pedro vai falar sobre uma predição de apostasia, tal qual Judas, né? Primeira epístola de João vai falar sobre o amor. Segunda epístola de João, a precaução contra os falsos mestres. Terceira epístola de João, a rejeição dos auxiliares de João. Judas vai falar sobre a apostasia iminente. É um livro que tem apenas um capítulo, né? Então quando os irmãos forem se referir a Judas, geralmente usam o termo Judas versículo tal. Já que ele só tem um capítulo, não tem como citar. Capítulo 1, enfim. E Apocalipse, ele vai tratar sobre o triunfo final e definitivo de Cristo. Então, irmãos, para a gente é uma alegria de ver esses pontos sendo comentados no período desse curso, né? Embora
estamos um pouco proibidos de termos contatos pessoais, mas aqui estamos gravando esse vídeo, que é uma forma de estarmos mais próximos, de lembrar a fisionomia, não é? Dos nossos amados irmãos. Mas nesse sentido, a gente vê um início de todas as coisas em Gênesis e vê um fim de todas as coisas, que é eterno, claro, um fim para a história humana, no sentido terreno da coisa, em Apocalipse, né? Também, irmãos, para poder a gente compreender melhor o Novo Testamento e principalmente os Evangelhos, né, a gente precisa também compreender o cenário do Novo Testamento, ou seja, como era que agia a sociedade, quem participava dela, como era a cultura daquela época. Então, nesse sentido, a gente precisa destacar principalmente a existência de alguns partidos religiosos e políticos de sua época. Temos partidos políticos, claro, com caráter religioso, não é? Os fariseus. Os fariseus, eles se tornaram mestres da lei, intérpretes da lei, diante de uma imposição do helenismo. Ou seja, falei que, inicialmente, o problema com Antíoco Epifânio, Antíoco IV, foi exatamente esse: a rejeição do povo judeu com relação à imposição helenística. Lembrando que o helenismo, ele deriva de Helis, que é o nome da Grécia, né? Por isso o termo helenismo. Sobre o partido fariseu, ele é antigo, irmãos, e se destacou mais no início do Império Romano, já que o Império Romano importou o helenismo, ou usufruiu dessa cultura grega imposta ao mundo, né? O Império Romano, ele não extinguiu o helenismo, ele manteve e se utilizou disso. Então, os fariseus, com relação à lei de Deus, com relação à lei de Moisés, eles passaram a agir como intérpretes diante daquelas novidades ou os desafios impostos pelo helenismo. Ou seja, como era que o povo judeu deveria agir diante desses novos costumes, dessas novas leis humanas. E assim destacam-se os fariseus como sendo intérpretes da lei, doutores da lei. Por isso que eles eram zelosos, inclusive, com a lei de Moisés, com a lei de Deus. Eles criam, tanto nos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente tem hoje, a Torá, ou a lei de Moisés, criam nos profetas, todos os profetas que escreveram, eles criam, e criam também nas Escrituras, ou seja, além dos livros canônicos que temos, eles também tinham literaturas de sua época. Vemos que era um período no auge das literaturas filosóficas. Então eles acreditavam nisso tudo e adaptavam à cultura judaica essa novidade que era imposta às nações. Temos também, e por que eu destaco isso? Porque o saduceu, ele era o oposto, que é um novo grupo, um outro grupo que sempre estava em disputa com os fariseus. Os saduceus, eles só criam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, só na lei de Moisés e em nada mais, né? Os fariseus, eles se destacaram nesse sentido e eram tão zelosos com relação à lei de Moisés que eles passaram a interpretar a lei de tal forma que criaram novos 613 preceitos, ou seja, explicações da lei e obrigações diante do povo. Inclusive muitas dessas obrigações eram ritualísticas, né, que oprimiam o povo, sobrecarregavam o povo. Jesus criticou muitas vezes os fariseus que dizia isso, quando ele dizia isso: vocês impõem às pessoas obrigações tão pesadas e vocês não se esforçam em nada para cumprir essa obrigação. Ou seja, vocês impõem fardos ao povo e não pegam esse fardo nem com o mínimo dedo possível. Eram apenas ritualísticos, porém zelosos nesse sentido. E graças aos fariseus, irmãos, a lei de Moisés, ela foi protegida, ela foi adaptada e sobreviveu, não é? Porque a gente vê que os saduceus, eles se encerraram no ano 70, aproximadamente, seu poder político, no ano 70 depois de Cristo. Os fariseus não, eles perduraram por muito tempo, pois eram defensores da lei e intérpretes da lei. E essa manobra que eles conseguiam fazer, não sendo radicais, fez com que os fariseus, eles perdurassem por muitos anos e foram muito úteis à lei de Deus. Temos um segundo partido, os saduceus. Os saduceus, como eu já disse na fala anterior,
Eles eram zelosos pela lei, porém rejeitavam todo o escrito profeta e todas as demais escrituras. Para eles só existiam a lei de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia nossa, né? Os saduceus eram compostos por ricos sacerdotes e amigos da aristocracia. O que seria uma aristocracia? Governo de poucas pessoas. Então veja que enquanto o fariseu era um partido, o farisaísmo era um partido comum, o saduceu, ele era um partido elitizado. Era composto por sacerdotes, amigos da aristocracia, mas por terem rejeitado os profetas, os escritos, serem um pouco radicais, no sentido de não ter condição de manobrar ou adaptar os costumes judaicos à nova legislação imposta pelos impérios, e no caso o Império Romano, eles, quando houve a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, e lá na frente a gente vai falar o porquê da destruição do templo, eles perderam todo o poder, toda a autoridade que tinham e passaram até que se extinguiram. Não tinha mais atividades para os saduceus. Um terceiro grupo, e esse era mais político, enquanto que fariseu e saduceu era um grupo político religioso, destaque maior para a religião, esses outros 2 grupos que a gente vai citar, eles são grupos predominantemente políticos. Ou seja, o terceiro grupo são os zelotes. Zelotes eram um grupo ou um partido nacionalista que se opunha ao Império Romano. Eles eram partidos que partiam mesmo para a agressão, era um grupo armado que não aceitavam serem subjugados pelo Império Romano. E temos um quarto grupo que são os herodianos. Herodianos, biblicamente falando, eles são apenas citados, né? Mas não se tem muita história dos herodianos, porém compreende-se que eram aqueles apoiadores dos Herodes, se apoiavam os Herodes que eram impostos pelo Império Romano, logo eles apoiavam também o Império Romano. Então eram apoiadores do Império Romano, os herodianos. Com relação à escrita, né, ou idiomas existentes na época do Novo Testamento, temos que o hebraico, que era a língua do Antigo Testamento, né, e que na época de Cristo a língua hebraica ela era apenas tida como a língua da religião, porque a gente vê que houve a tradução do idioma hebraico para o grego, que se denomina Septuaginta, a versão dos 70, né? Temos o aramaico, que ele substituiu o hebraico após o cativeiro babilônico, ou seja, o aramaico é uma língua mais nova, é uma língua que substituiu, o povo judeu ele substituiu a língua hebraica para o aramaico após o Novo Testamento, devido ao aramaico ter tido maior uso na Babilônia, né? Ou nos impérios nas regiões dominadas pelo Império Babilônico, e era uma língua mais comercial, uma língua mais diplomática, né? Aqui diz que temos que era o idioma da diplomacia e do comércio dos séculos anteriores a Alexandre o Grande. Por quê? Porque a partir de Alexandre o Grande houve a disseminação do helenismo, da cultura grega para o mundo, e aí o idioma passou a ser o grego, né? Mas para o povo da Palestina, eles tinham o aramaico como substituto do hebraico. Temos também o latim. Latim era a língua oficial do Império Romano. Ora, mas não falamos do grego? Sim, mas a língua oficial para documentos do Império Romano era o latim, né? E temos por fim o grego, que é mais conhecido, pelo menos mais popularmente conhecido, como um grego koiné, ou um grego comum, que o Império Romano ele se utilizava para manter o Império Romano não, o Império Grego ele utilizava para manter o domínio sobre as terras conquistadas. O Império Grego ele não levava cativos, ele apenas impunha ao povo conquistado sua cultura como uma forma de domínio, para que todos compreendessem a mesma língua e a mesma vontade do Império. Temos os escritos da época do Novo Testamento, ou seja, na época de Cristo, o que era que se tinha para ler? Além dos escritos normais que não entraram no cânon bíblico, no cânon sagrado, temos pelo menos 2 traduções do hebraico
para que o povo compreendesse, já que o hebraico se tornara uma língua religiosa, uma língua arcaica.